Então, vamos dar início ao nosso quarto webinário da disciplina com a professora Vaneusa, que é a análise de discurso crítica, repercussão no ensino. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E com a palavra, fique à vontade, professora Vaneusa. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Está calor aí, gente? Demais aqui, Januário. Januário. Aqui está muito. O outro extremo, Pirapora. Gente, sem noção. Estamos vivendo tempos quentes. Boa noite para vocês. Hoje vai ser calor aqui também, tá, gente? Conto com todos, para a participação aqui ativa. Hoje nós vamos para a parte prática mesmo, para o nosso trabalho pedagógico, vamos retomar algumas coisas, a importância da teoria. E hoje nós vamos analisar e propor para vocês algumas atividades práticas, para fazer em sala de aula com o nosso aluno, para atingir essa leitura crítica, esse aluno crítico que nós conversamos tanto no fórum. São Francisco, um sol para cada pessoa, então estamos todos ribeirinhos aí. Eu estou em Pirapora, tem gente em São Francisco, tem gente em Januária. Ô, delícia, né, gente? Tá? Ok, pessoal? Então, vou entrar lá nos fóruns, andei sumidinha aí, acho que nos últimos 3 dias eu não entrei, a mão aí, então, tendinite, quem vive no computador passa por essas. Aí hoje vou alterar todas as datas, nós vamos interagir, combinado? Prontos? Podemos começar? Daniel, você é de onde, meu filho? Eu sou de Urucuia. Ótimo, você vai arrumar um jeito de mandar milho para mim de Urucuia para Pirapora, não está longe, vai dar tudo certo. Olha lá, gente. Você mora em Pirapora? Eu moro em Pirapora. Sevilha nos 30, eu quero um milho verde assim, de jeitinho. No garfo até, de preferência. Tá bom. Nossa Senhora, Ipatinga, Sheila, eu fui aí há muitos anos, tem um sol para cada um também, gente? Então, Vamos iniciar, então? Qualquer coisa me chamem, que eu empolgo, gente? Vamos lá. Então, modo de exibição, leitura. Vamos? Olha só, então, encerrando a nossa disciplina hoje, atividades práticas para o trabalho pedagógico, lá no fórum é a unidade 4. O que é o fórum? Já dei uma olhadinha lá, só não consegui digitar ainda e interagir. Elísia, já vi alguns, já começaram a colocar. O que eu peço no Fórum 4 para vocês? A partir de tudo que nós já discutimos, da primeira aula até hoje, vocês deverão, então, propor um trabalho, análise do discurso crítica, em sala de aula. Pensem numa turma que vocês trabalham aí, da educação básica, do ensino básico aí, e pensem numa atividade, um gênero textual, ou verbal, não verbal, o que você trabalharia nessa perspectiva da análise do discurso com os alunos em sala, tá? Lembrando algumas coisas aqui, só retomando, que há diversas formas, lembram-se, de se estudar a linguagem. Primeiro, uma perspectiva linguística, que considera aí a língua como sistema de signos ou como sistema de regras formais. Então, há nessa perspectiva linguística, como um todo. Temos uma perspectiva da gramática, considera a língua como normas apenas do bem dizer, como bem lembrado pela Ana, na última discussão nossa, nós teremos uma disciplina aí de análise linguística, E gramática, que se considera a língua aí só apenas em questão analisando as questões das normas do bem dizer, e a análise do discurso, como o próprio nome indica, que não trata apenas da língua, não trata da gramática, embora esses 2 campos lhe interessem, Então, o que a análise do discurso trata? Trata especificamente
ou primariamente do discurso, certo? O que seria esse discurso? Seria o sujeito interagindo, é a palavra, lembram disso? Né? É a palavra, lembram-se disso? É a palavra em uso, né? A partir do discurso, observa-se, olha, adoro essa figurinha aí, observa-se os sujeitos falando, interagindo, ok? O contexto muda todo o sentido. O que levar, então, em conta quando nós analisamos um discurso? O contexto histórico e social, né? Olha aí, fiz até questão de ver, um está em Ipatinga, o outro em Pirapora, o outro em Irucuia, Januária e mais lugares, né? Temos aí. Então, dependendo de um discurso, dependendo do contexto histórico e social, nós podemos ter um sentido ou outro, dependendo também dos interlocutores, né, pessoal? Onde é que estamos, né, o lugar de onde falam, o contexto histórico e social, quem é que fala, então nós poderemos ter mais de um sentido. A imagem que fazem de si, do outro e do assunto que estão tratando. Vamos pegar um assunto polêmico aqui, atualmente, política. Dependendo do lugar, da imagem que fazem de si, do outro e do assunto, nós teremos várias discussões aqui. Contexto histórico, interlocutor, o lugar. Então, as condições de produção desse discurso vai alterar totalmente o sentido. Certo, pessoal? Até aqui tudo bem? E aqui se... Tá, sim, tranquilo. Certinho? Araguari também muito quente. Barbacena. Bianca, Barbacena, 19 graus. Tô querendo ir para aí. Vamos embora passear, gente? Barbacena, 19 graus. Mundo. Vou fazer sopinha para todos. Menina do céu. Nossa, Olha amo sopa. Olha, bora, gente. Gente, Barbacena, 19 graus agora. Socorro. Vamos voltando aqui, pessoal? Então, de acordo com tudo isso, né, todas essas, a formação discursiva, se lembra? A formação ideológica, a ideologia contida em cada contexto, isso tudo muda o sentido. Então, só para começarmos aí a aquecer os motores, nós vamos analisar hoje, né, são práticas, alguns gêneros textuais. Aí eu peguei uns que geram mais discussão, né? Então, vamos analisar o triunfo dos gordinhos. Espera aí que eu vou, o que está embaixo, no próximo slide, eu vou colocar para vocês. Olha só. Aí, vamos analisar em todos os sentidos o triunfo dos gordinhos, mas será que a imagem representa tanto assim os gordinhos? Essa foi uma das coisas que eu pensei imediatamente. Essa menina, ela não é gorda. Não é? Peraí, deixa eu voltar lá. Opa, meu confusão aqui. Ela, será que ela representaria os gordinhos aí, pessoal? Eu fiquei pensando nisso, na hora que eu olhei. Falei, Se eu fosse gorda assim, Vaneusa, nossa, eu ia ficar tão feliz. Não é, menina? Isso para mim é tudo menos gorda. Chama de Os padrões são tão... Não é? Meu Deus. Então, o que é? Aí eu já fiquei pensando, o triunfo dos gordinhos. O que seria o gordinho? Né? Porque aqui, para mim, com todo respeito, no que eu entendo, né? O gordinho mesmo, será que essa imagem aqui seria esse gordinho? Então, primeira discussão maior que temos aí, antes de partirmos para outra coisa, o triunfo dos gordinhos. Por que falaríamos que
triunfo aqui. Tem uma capa da Priscila, que é ótima também. Ela lá na década de 90, como símbolo da aceitação do corpo. Vestindo 40, gente, é a aceitação do corpo, não representa mesmo. Uma pessoa uns 10 quilos acima do peso ideal apenas, imagino eu. Então, nós temos aí o que seria o gordinho. Então, entra toda uma discussão. Só um minutinho, Alex. É histórica, ideológica, social do gordo. Daqui a pouco nós vamos ver, porque eles estão vivendo esse triunfo lá nessa capa. Alex, são todos ouvidos? O Vanilza, só para apimentar, né, como sempre, é que a palavra... Tá me ouvindo bem? Alex? Levantou. Boa noite. Só para apimentar, né, é que a palavra gordinho quer dizer não muito gordo, né? Gordinho, só um pouquinho. Aí é o que diz a imagem, Será? condiz com a imagem, entendeu? Ameniza um pouquinho, né? O gordo, é um gordinho, não é tanto assim. Seria esse aspecto, Alex? A leitura? Aqui neste momento foi apenas uma brincadeira, né? Mas é um eufemismo isso aí, né? O gordinho mostra ela não tão gorda assim, então eles colocam a palavra amenizando a situação, né? E a imagem condizente com a palavra. Poder pensar menos ruim. Ainda é ruim, mas é mais aceitável do que o gordo. Peraí, deixa eu só ver aqui rapidinho, gente, a colocação feita pelo Jonas, que algumas pessoas falaram isso. Tem uma capa. Jonas, esse é o modelo da mídia tradicional. Quando quer falar de questões de minoria, não chamam realmente os representantes. Boa, é isso mesmo. Tem um pejorativo, porque na década... Olha lá, Priscila, resgatando, sócio histórico ideológico. Na década de 90, o auge era Gisele, né, gente? Magérrima. Logo, alguém que vestisse o manequim 40 já era o gordinho da época. Tem razão. Né? Bem colocado aqui. Deixa eu ir puxando. Tá? Então, o triunfo dos gordinhos. Elísia, você... Na verdade, eu acho, Vanilza, que as pessoas, em todas as épocas, são tão melindrosas que mesmo quando vai se falar qualquer assunto, se fala com requintes e cuidados e aí acaba se perdendo a função do assunto. Uhum. Porque todas as vezes que a gente vai analisar, é assim, se o assunto for homossexualismo, é cheio de dedos, porque para não ofender ninguém. Se o assunto for gordinho, é cheio de dedos para não ofender os gordos. Mas se o assunto for magros, também é cheio de dedos. Então, na verdade, todo e qualquer assunto que venha a ser usado para debate, ele nunca vai ser debatido na sua essência real. Ele vai ser passado por cima para não magoar ninguém, para não... Não é isso? Ou eu estou enganada? Tá certíssima. Bárbara, uso de... Para quê? Né? Bem colocado aqui, Cimeia, qual verdade. Por que ela tá gorda? A pessoa, será que ela não sabe? Né? Então, é o tom em que... Alex, desculpa, Sheila, deixa eu só cortar aqui um pouquinho, porque a Alex tinha levantado a mão antes. Vamos lá, Alex? Então, professor, um comentário que eu ia fazer é que uma coisa que a mídia fazia e costuma fazer ainda, às vezes, como é que eu vou dizer? Tentar promover as minorias, mas amenizando um pouco como forma de fazer o público aceitar. Saindo aí do exemplo do gordinho, né, e pegando o exemplo da homossexualidade que a colega falou anteriormente. Eu lembro que as novelas, por exemplo, né, no início dos anos 2000, quando iam tratar a homossexualidade, o homossexual, o gay na novela, era sempre bonzinho, aquela pessoa extremamente inteligente, sabe? Não havia, por exemplo, a coragem de mostrar um gay, por exemplo, que gosta de ter vários parceiros, que faz parte da realidade também,
Eu lembro que teve uma novela, por exemplo, que abordou uma vez... Compensação, né? Olha, é isso, mas ele é inteligente, mas ele é bom. Exatamente, exatamente. E às vezes não é um preconceito, quer dizer, não dá para saber, mas às vezes não é um preconceito da própria mídia, mas é uma forma que ela se utiliza ali para tentar fazer com que o público aceite aquilo ali. Um outro exemplo, teve uma vez que uma novela trouxe um cara cego, um personagem cego, que era até interpretado pelo Marcos Frota. E chegou o absurdo um dia de esse cara cego na novela salvar uma outra menina cega dentro do mar, coisa assim, meio impossível de acontecer. Então, assim, a novela tenta fazer isso, exaltar, né, a mídia de um modo geral, tenta exaltar para promover as minorias. Então, é complicado, é bem delicado isso aí. Boa. Agora, a grande pergunta, caberia essa discussão em sala? Essa capa? Aqui, eu estou intermediando, todo mundo colocou, né? Até questões conflitantes aí, não, não, sim, cada um se colocou e eu intermediei a discussão com vocês, não é isso? E olha que nós nem chegamos ainda no que tem aí por trás. A Bianca, você tinha levantado a mão? Sim, Bianca, professora. sim. Eu Sim. acho que seria uma excelente discussão, sim, mas eu acho que depende muito da maturidade, Sim, né, da turma. Sim. Hoje eu fui apresentada ao meu 6º ano e eu tinha preparado tudo pela manhã. Eu ministro aula à tarde, né? E eu dei uma olhadinha, gente, o que tem de gordinhos na sala. Falei, pronto, vou levar a capa, porque já fizemos uns combinados. 6º ano, pretendo. Tá? Depende, eu penso que é o que lado que se dá é a forma que se trabalha. Irá uma marcha engajar muito, verdade. Cabe trabalhar na sala, fala do deputado, né, José Carlos? Eu achei interessante. É ou não é? O problema foi, tá? Estou focando nas representatividades positivas. Boa, Jonas. Então, nós temos todo... Alex, você ainda está com a mão levantada, quer falar mais alguma coisa ou que ficou? Não, me distraí, desculpa. Tá? Ok, pessoal? Vamos voltar aqui só para fechar. Fechar não, opa. Cláudia, Ana Cláudia, já quer complementar aqui antes de eu voltar para o slide? É isso, boa noite a todos. Boa noite. Porque eu até comentei aí no chat. Sim, é porque passou. Vai rolando muito rápido, né? O assunto. Ficou bom, eu tentei ler e não consegui. Isso. Mas o que acontece? Eu vejo que há uma tendência muito grande da mídia utilizar, inclusive, esses novos padrões, né? Porque hoje tudo é mercado. Sim. Né? E a mídia está ligada. Então, eu até coloquei que hoje em dia são utilizados muitos termos para se falar do gordinho, vamos dizer assim, aquele que não se encaixa no padrão gordo ou no padrão magro. Porque o mercado também está de olho nesse, que não encaixa no gordo nem no magro. Então, aí existe o termo mid-size, né, que é aquela que fica no meio do caminho. O plus size, que é muito usado também, a gente vê muito isso aí nas mídias sociais. Por quê? Porque existe aquela tendência de querer uma identificação, né? Aí você cria uma identificação do público com aquilo que está sendo engajado nas mídias sociais, principalmente o Instagram, né? Sim. Para que aquele grupo, aquele público que se identificou passe a ser um público-alvo, um consumidor em potencial. Né? Então, eu vejo que acaba que tudo por trás desse discurso tem uma intencionalidade mercadológica. Com certeza. Pronto, nós vamos chegar exatamente, você já fez a leitura do que eu vou trazer. Bacana, estou focando. E eu fiquei pensando, gente, a gente acaba se questionando. Será que eu sou gordinha? Qual é o padrão? Qual é o mínimo até para eu saber em qual que eu me encaixo? É isso aí, em qual caixinha que eu vou me encaixar, né? Onde é que eu fico me
perguntando, gente, será que eu sou a gordinha? Aí eu olho no espelho. Onde está o padrão para a gente, né? Vamos ver aqui na revista agora. Tá bem interessante. Olha só, o que está escrito? Então, temos uma capa escura, né? Com o branco chamando mais atenção. O triunfo dos gordinhos. Vamos lá. Na parte inferior da capa, então, em letras maiúsculas e brancas, contrastando aí com o fundo da capa, temos o título da reportagem: O Triunfo dos Gordinhos. Olha o enunciado, gente. Pode esquecer as classes A, B, C, D ou E, que é a separação aí social, né? Quem mais tem conquistado espaço no Brasil é a classe GG, na moda, no consumo, na cultura pop. O que acharam, pessoal? Eu acho que ele classificou todo mundo, né? Então, colocou todo mundo dentro de um quadradinho. Está tentando fazer o quê com os gordinhos? Né? Sim. Olha, tem classe A, B, C ou D, mas agora quem faz sucesso está parecendo que está querendo enaltecer o gordinho e arrasou. Mas quem está fazendo sucesso agora é o GG. Tá? Na moda, no consumo, na cultura pop. Quiseram ajeitar 2012, 10 anos, né? Por isso que eu achei interessante trazer essa mudança de 11 anos, né? Vamos colocar, nós já estamos em 2023, e hoje, será que essa capa passaria hoje? Andressa, você. Andressa? Levantou a mão? Está conseguindo? Isso, agora sim, agora sim. Sim. A leitura que eu faço é a seguinte, eles quiseram enaltecer o gordinho até para disfarçar o que foi falado pelo político, né? Então, dar uma levantada na moral dos gordinhos. A ideia, como a nossa colega disse, totalmente comercial, então eles pegaram uma ideia que estava, um fato que aconteceu e colocaram a questão comercial no meio, mas é totalmente fora, isso é totalmente fora da realidade do gordo. Porque, por exemplo, se nós formos ver, um gordo, por exemplo, não tem um banco especial no avião. O gordo, por exemplo, ainda continua tendo algumas dificuldades de locomoção dentro dos ônibus. Então, assim, a realidade dos gordos não é essa realidade que está sendo colocada aí na revista. Então, a minha crítica com os meus alunos, geralmente é isso, é buscar qual é a ideia que foi trazida pela charge, pela revista, pelo jornal, mas por trás dessa ideia, qual é a realidade hoje dessa classe, né? Como disse o nosso colega muito bem colocado a respeito dos gays, é a realidade. Se coloca um gay lá todo bonzinho, todo diferente da realidade da vida dos gays, que são discriminados. Inclusive, eu tenho um exemplo muito claro essa semana que passou. Um amigo meu, ele foi morar em São Paulo, ele é daqui de Belo Oriente, Patinga. Ele passou no concurso para juiz. Ele é gay e ele foi com o primo dele, que também passou no concurso mais para uma outra função. E eles foram morar lá. Todos os lugares que os dois procuraram para alugar, as pessoas perguntaram assim, vocês são casal? É porque a gente não está alugando para casal gay. A gente não está, assim, alguns bem falando mesmo que não alugariam e outros, quando percebiam, já cancelavam. Então, assim, a realidade não é bem essa, né? Vocês viram que parece que tem apesar que tem mais conquistado espaço no Brasil é a classe GG, apesar de ser GG, né? Olha, é homossexual, mas é bonzinho. Apesar de ser homossexual, ele é bonzinho. Eu sou bem branca e a minha mãe é preta, gente. Aí esses dias eu fui conversar que a minha mãe é preta.
Aí alguém falou assim, nossa, não fale isso não, sua mãe é morena. Gente, qual o problema da minha mãe? Eu falava que a minha mãe é preta. Isso diminuiu as qualidades? Não, sua mãe é morena. Não, ela é preta mesmo. A questão que alguém levantou e foi o Reino, né? Reino. Se é o preto e o negro também, Reino, desculpa, é porque passou rapidinho, Reino. Então, temos todas essas discussões. Fica se parecendo um apesar de. Então, a capa até poderia passar hoje, porque os editoriais aparentam sofrer de muita dissonância cognitiva, mas seria cancelada por uma parte da população. Olha isso, gente. Olha, quem está fazendo sucesso é GG. E nós sabemos que isso não existe. Andressa, uma vez no avião, o moço me pediu desculpa, porque ele me doeu na alma, gente. Ele me pediu desculpa porque ele é gordo. Olha só que estava muito apertado. É apertado. Então ele falou, você me desculpa. Eu, desculpa de quê? Tá, beleza. Pedir desculpa porque é gordo, né, gente? Como se fosse uma opção. Então nós temos todas essas discussões aí. Marilu, acontece comigo, Vanilza, o olho verde da minha mãe a transforma em branca, tá vendo? Então são questões que devem ser trabalhadas. Olha o sócio histórico, ideológico, um monte de gente trouxe, né? A época, qual era o padrão da época, né? Quem é que estava fazendo sucesso na classe GG, porque aqui está falando, quem tem mais conquistado espaço no Brasil, 2012, é a classe GG. Então, na moda, quem é que estava? No consumo, na cultura pop. Agora que consegui entrar, que está chovendo demais. Nossa, que horror, gente. Que horror. Gente? Então, temos todas essas questões. Espera aí, deixa eu continuar. Puxa, passou rápido. Vamos aqui, pessoal. É possível observar que foi umas análises, né? Pelas escolhas linguísticas, olha o título. Triunfo e gordinhos. Que ocorre a retomada da memória discursiva que evidencia a exclusão do corpo, né, por este não estar de acordo com o padrão estético estabelecido. É gordinho, mas tem um triunfo neles. Então, temos aí a memória discursiva que traz toda essa exclusão. E o uso do diminutivo tende a atenuar o exagero, o absurdo, né? São escolhas que apontam para a contramão do que está posto aí socialmente. Concordam, pessoal? Com essa leitura feita? Marcos, levantou a mão? Boa noite, pessoal. Boa noite. Acho que vai acrescentar um pouco a discussão, Vanilza. Claro. Porque, meu filho, ele é autista. Sim. E eu percebo que depois da pandemia apareceu muita criança, né, com autismo. Não sei por quê, mas apareceu. E assim, a gente ouve até de colegas professores e trabalha também com alunos autistas. Só que uma das falas que muito se vê quando é um autismo mais leve, nem parece que é, assim, como se já fazendo uma certa exclusão, né, como se o autismo fosse um problema. E a gente, assim, como é pai, a gente sofre né? preconceito, e tem que aprender a lidar, ensinar ele a lidar com isso. Com essas questões. Boa, Marcos. Viram aqui, gente? Nós puxamos também para a questão das minorias. Olha para trabalhar aqui. O gordinho, triunfo. Né? O que é triunfo? Por que essas questões linguísticas aí foram colocadas? Então, muito bem colocado aí, né, por todos. Marcos, como se fosse amenizando, né, a situação. Nem parece. Qual o problema? Se tem tanto. Então, temos todas essas discussões. Olha como faríamos, abriríamos um leque, né? Nós ficaríamos aqui a noite inteira discutindo as questões da capa, as questões da minoria, né? Atenuar algumas coisas. Sou deficiente, tenho pavor da cara de dó, não me toque, não cuidar de tratar, mas você é independente, né? Olha só, né, Cimeia? Elísia,
Olha outra Até questão porque também. a palavra triunfo dá a impressão que os gordinhos estão lutando por algo, sendo que a maioria se aceita do jeito que é. Quem não aceita é a sociedade, né? Então fica parecendo que o gordinho lutou para ser reconhecido. Não, gente, a maioria dos gordinhos está de boa com a situação dele. Quem não está é a sociedade. Não é? Esse é o outro lado da mesma moeda que você pode analisar aí, né? A palavra triunfo, ela você viaja nela, se você quiser. Triunfo do Né? gordinho. Que triunfo é esse? É uma guerra? Não era guerra. O gordinho está lutando alguma batalha? Não está. Eles, fora que ser gordo não é uma deficiência, né? Fica claro que é uma escolha pessoal. Se ele não quiser ser, ele deixa de ser, né? E às vezes nem é escolha pessoal também. Eu não quero ser gordinha, mas eu não dou conta, né? Eu não consigo. Ou isso, né? Não é? Tá certo. Né? Às vezes eu não quero ser gordinha, mas não tem como. Tem pessoas que não conseguem emagrecer, não é isso? Então a gente precisa cuidar e tratar. Então várias discussões. Aí eu me perdi aqui. Me perdi. Desculpa, viu, gente? Eu ia trazer aqui uma discussão, mas fomos trazendo aí, foi muito bem colocado. Sim, quem conhece foi a Fabiana Carla? Quem foi? Foi ela, né, que estava de Globeleza? A Jojo. Pois não, Alex, me perdi aqui no ponto que eu ia puxar. Alex? Oi, André, só para comentar, né? Agora, o meu primeiro comentário foi, assim, brincando, né, com a imagem, mas agora analisando com mais propriedade o assunto, eu analiso da seguinte forma. A análise de discurso, ela te permite aprofundar, né, em várias questões, em tudo que você quiser. A análise abre essa possibilidade e aprofundar com propriedade. E é nesse ponto que eu queria comentar. Quando a gente trabalha com um tema, né, que tem uma repercussão social um pouco mais densa, não é só preparar a aula de português para falar dessa questão em sala de aula. É primeiro conhecer a turma, conhecer os possíveis alunos impactados pelo assunto, né? E, mais do que análise do discurso, é se preparar muito bem para argumentar sobre essa questão que pode trazer algum tipo de impacto negativo para algum aluno. Porque, às vezes, nem todo mundo percebe as coisas da forma que a gente pensa, né? Não é incomum a gente ter aluno em sala de aula que, às vezes, não se dá bem com a gente. Isso acontece. Numa situação dessa, você tem um aluno com esse perfil da capa, e você leva um assunto desse, é muito possível que esse aluno leve para uma outra interpretação do que você está fazendo. E isso vira contra você um grande problema, porque ele tem o direito de questionar e de promover uma série de discussões te colocando na berlinda, né? Como se você tivesse ali provocando o sujeito. Mas o que eu quero dizer, para concluir o meu pensamento, é assim: ao se analisar, via análise de discurso, temas que têm repercussões densas, não é só preparar a aula de português, é estar muito bem preparado para o assunto, para saber discutir em alto nível e que todos mundo percebam que não tem segundas intenções por trás, porque é um assunto, tem assuntos complexos, né? Então é isso que eu queria comentar. Boa, Alex. Aqui no caso, pessoal, nós estamos trabalhando escolhas linguísticas, nós estamos trabalhando o texto também. Então, não é o trabalhar ou não, é a forma que você vai conduzir isso. 2012, a capa, nós vamos buscar algumas coisas. O que estava acontecendo em 2012 para esse gordinho ser enaltecido? Realmente é um cuidado. Eu trouxe aqui a questão para gerar impacto e discussão, sim. Mas eu penso, não sei, né? É uma discussão que nós vamos fazer aqui, que era um texto interessante, uma forma interessante de ser discutida. É isso que acontece
né, na sala de aula com o sexto ano, mas é claro que eu não vou chegar numa discussão como nós estamos fazendo aqui. Né? Então, talvez escolhas linguísticas, o que queria dizer, e trazendo também, mas de uma forma com todo cuidado. Né, gente? Então, foi bem colocado aqui os gatilhos, Jonas, eu me preocupo muito com eles, mas eu me preocupo também de como que eles estão, quer ver, subir na escada, nunca vi tanto gordinho. Gente, é o que a pandemia trouxe. Um já riu do outro. Então, eles passam por isso o tempo todo. Né? Então, vamos trabalhar isso, porque de uma coisa que já está velada, é uma discussão toda com aparato linguístico, nós vamos trazer tudo, mas também as questões sociais, sim, não tem como. Né? Estudante violentos também tem, quem não tem, né? Aqui também tem, nós os temos, né, Cimeia? Mais alguma coisa, pessoal? Nossa, como passou rápido. Alguma questão? Mais alguma coisa? Como se sempre estivessem por baixo e por fim tivesse chegado a sua vez. Eu posso comentar? Pois não, Jonas? Boa noite, todo mundo. Boa noite. Eu vou tentar ser bem breve, né? Mas a sua aula é muito boa. Eu tento ficar aqui na minha, mas o chat, de certa forma, faz eu participar, né? E eu fico aqui no diálogo. Eu sou muito ligado à análise crítica, né, do discurso. Eu sou um professor que eu levo para a sala de aula do ensino médio essas questões, e a gente tem que, e eu acredito que essa questão que o Alex pontuou, estar sempre estudando. Quando a gente se propõe, por exemplo, eu quero discutir gordofobia, eu não posso chegar simplesmente com os meus sensos comuns para discutir. Então, eu tenho que ir atrás de pessoas que são gordas, que discutem as questões, pessoas que estão... Ou seja, esse arcabouço, né, essa procura por aquilo que eu vou levar, para eu não reproduzir um senso comum. Né? Então, eu não posso me propor a falar de racismo e antirracismo se eu não fico estudando, se eu não vejo pessoas pretas falando. Porque aí eu vou chegar lá na sala de aula e falar assim, gente, eu não posso falar, é preto ou negro, você escolhe. Você tem a questão do IBGE, aí o aluno fala assim, mas se alguém me chamar de preta, de jeito nenhum, você tem que ter essa... Por que eu cheguei a esse lugar? Porque eu estudei, eu ouvi pessoas. Então, assim, a questão da autoidentificação, da heteroidentificação. Então, quando a gente se propõe, eu quero falar de LGBT, LGBTQIA+, eu tenho que saber o que eu estou falando. Né? Então, eu acho que quando tem uma análise do discurso, independente do tema, e justamente por ser... eu acho que a análise crítica vai muito das minorias, né? Por que um deputado faz um post dele? Gente, ele não é inocente. Ele recebeu milhões de votos, né? Porque há uma parcela da população que vai achar que isso é mimimi, né? Que, assim, uma pessoa gorda, ela é doente, ela tem que ser humilhada, né? Então, ela tem que ser risível. E, a partir do momento que você tem uma voz dessa de um deputado, isso tem plateia, tem público. Aí eu chego na sala de aula e vou falar isso. Né? Ou seja, eu vou dar mais palco uma coisa idiota, né? E pensar quem é essas pessoas, né? São pessoas. E aí, só para concluir, que é uma coisa interessante, uma cena que eu vi numa escola, a professora foi tentar falar com a aluna questão racial. Aí ela estava conversando, eu só observando, ela virou assim, não, na minha época todo mundo falava cabelo bombril, não tem nada demais. Essa pessoa, na sua ignorância e no seu racismo, ela, tipo, tá falando de uma coisa, mas ela não quer pensar de outra maneira. E ela é violenta com uma outra menina. Né? Então, assim, a gente tem que ficar falando de coisas que eu não sei. Né? Então, assim, hoje tudo é mimimi. Gente, se tem pessoas discutindo, por que eu vou falar? Então, desculpa, gente, eu não sei falar nada de sexualidade, porque é um assunto que eu não estudo. Pronto. Do que ficar nessa coisa assim, porque professor, igual ela falando isso, eu falei assim, gente, não tem condição na educação. Eu quero... Não, cara, você está na educação, e você reproduzir um discurso desse, achar normal falar do cabelo dos outros, sabe? O Big Brother está ensinando muito mais a gente do que a escola.
Eu aprendi muito mais de gordofobia vendo o ano passado. Eu aprendi muito mais sobre racismo vendo o Big Brother. Aí o pessoal da educação reclama do Big Brother, mas reproduz esse tanto de idiotice. Não é estranho? Né? Infelizmente, né, Jonas? É Jonas? Sua aula, tá? Ou é Jonas? É Jonas? Isso. Ah, tá. É porque eu tenho um Jonas. Gente, fechou o nosso tempo, tá? E eu preciso conversar com vocês. Olha, eu estou encantada para essa turma. Tá? Foram 4 encontros extremamente positivos. Deixei lá nos... eu deixei lá no site. Eu queria ser aluno de vocês. Gente, eu imagino vocês em sala de aula, os debates, encantada pela turma. Tá? Vou continuar com vocês lá no fórum e tudo bonito, né? Mas o webinário hoje é o último. E foi assim, extremamente prazeroso. Passou assim, voando. Sabe quando você passa uma hora que você nem sente nessas nossas 4 terças-feiras? Muito obrigada mesmo, de coração, pelas discussões, né? Queria ser aluno de vocês, gente. O que mais que eu posso falar? Tá? Se esse argumento que no meu tempo era assim, não cabe, porque o professor precisa adaptável. Né, gente? Passou. Fala, Elísia, passou no seu tempo. Não enche minha bola desse jeito, não. Se eu tivesse uma aluna como você, eu estava frita. Tão questionadora. Ai. Obrigada demais pelos elogios. Gratidão. Viu, gente? Gosto muito de trabalhar textos. Filmes, vídeos de motivação. Passou. Obrigada. A lista de chamada está aí. Gente, muito obrigada. Bárbara, Gilda e Ana. Isso. Muito obrigada pelo apoio aí. Okay? Gente, então estamos aqui finalizando o 4º webinário com a professora Vaneusa. Nós agradecemos muito a sua atuação, as discussões trazidas e tudo que proporcionou com esse conteúdo tão necessário no curso. A professora Vaneusa tem ainda uma disciplina para o final do 2º módulo. Agradecemos muito e parabenizamos por todo o desempenho. Quem não assinou a lista, ela ainda está aí, pode assinar. Eu vi passando aí, gente. Isso. E quero parabenizá-los pelas concepções, por tudo que vocês vêm trazendo, e esse conjunto de informações, mas principalmente de ressignificação. Aquilo que o Jonas trouxe com muita propriedade, que como ser professor e não se preparar para as discussões, os embates, para principalmente as questões sociais que estão aí no mundo, que todos nós, como professores, educadores, mãe, colega, como cidadã, vamos enfrentar. Então, como ser professor e não fazer essa discussão, mas principalmente não buscar as melhores informações e, como o Jonas disse, os melhores argumentos. Isso trabalhando com os cursos de licenciatura, física, matemática, biologia. E aí, essa preocupação não é porque é professor de outra área de matemática que não tem que saber todas as discussões e os debates que são necessários que sejam feitos e que nós temos que nos apropriarmos deles aí na sociedade. Obrigada, professor Vaneusa, e todos vocês pela discussão que proporcionou hoje. Obrigada viu, Ana? Gente, Maria Eduarda levantou a mão. Ops. Ô, Ana, na verdade, eu estou até com a da minha filha aqui. Eu queria só perguntar uma coisa. A lista da outra aula, depois como que a gente faz para assinar? Não tem problema, porque quem entrou fica registrado. Tá, eu também queria agradecer muito a professora, viu? Porque eu tinha tanta dificuldade com essa disciplina que eu pensei que eu não ia dar conta, mas ela deu uma luz aqui, viu? Muito obrigada. É uma delícia, não é, gente? Nossa! É uma delícia. Alex levantou a mão. Levantei, Ana, para agradecer a Vaneusa, de câmera aberta, e dizer que gostei muito da sua disciplina e
com certeza vou aplicar bastante o que você trouxe para nós e espero contribuir com os meus alunos, né, com o que você nos ensinou. Muito obrigado, viu? Obrigada aí. Gente, eu ainda estou com vocês lá. Qualquer dúvida, tá? Lá no fórum, participando, vou abrir e vou trocar tudo até para o dia 15, como combinado, não é isso, Ana? Isso. Tá bom. Beijo para vocês. De novo, muito obrigada. Tá, pessoal? Então, boa noite. Boa noite. Nós é que agradecemos essas aulas maravilhosas. Obrigada, Elise.